Saudações, logo espectadores. Boa madrugada, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vocês já criticaram alguém por acreditar em vida fora da Terra, em ET, em disco voador? Eu acredito nisso desde que eu nasci. Apesar de que no tempo que eu era religioso, que a minha família me fez ser religioso, testemunho de Jeová, eu não podia acreditar nisso. Porque você pode ver que todas as religiões, principalmente a católica, veja a Inquisição da Igreja Católica. Na Idade Média você não podia deixar de ser católico, porque senão você morria. Eu estava até vendo um documentário hoje sobre Galileu Galileu, que antes dele passou um sobre Copérnico também, que foi um grande cientista e que não pôde se expressar por causa da religião. E assim como Copérnico, que era religioso do clero, Galileu Galilei também era um católico fervoroso, acreditava na criação. Mas ele não acreditava que a Terra era o centro do universo. Até então, o universo era o Sol, a Terra e a Lua. E algumas outras estrelas, né, que podia se ver da Terra. Então Galileu Galilei quase foi morto pela Inquisição, só não foi morto porque ele era amigo dos Médici, que era uma família muito poderosa da época, inclusive ainda é hoje, assim como os Rothschild e outras famílias Rockefeller e outros aí que estão no mundo por aí. Eu não sei até se essas pessoas são da Terra, dizem, tem teorias de que são realmente descendentes de deuses. Não vou entrar no mérito agora que não vem ao caso. Mas a religião, assim como está falando que eu era testemunho de Jeová, não podia acreditar, não podia divergir da opinião da religião. Então, religião, assim como os católicos matavam, simplesmente porque você não, poderia ser considerado um herege por não acreditar em Deus. Era uma opinião sua. Como hoje ainda tem muita gente que quer impor essa opinião para você, você precisa acreditar em alguma coisa, seja em Deus, seja no diabo, seja no cacete que for, você precisa acreditar. Eu não sei porquê, não é? Por que não há o respeito à opinião de que a pessoa tem a opinião de que ela não acredita, de que não é crível aquilo, não é lógico acreditar naquilo. E se a sociedade fosse mais justa, igualitária, as pessoas entenderiam, não, tudo bem, você não quer acreditar, eu acredito, é uma coisa minha e você não acredita, é uma coisa sua, beleza, vamos viver pelas regras sociais. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque tem gente que acredita em extraterrestres e quando fala isso, outras pessoas, que nem o Jô, né? O Jô usa muito essa expressão. Diz que se existem extraterrestres, por que eles não se mostram? Por que eles ficam lá de cima dando risada da gente aqui embaixo? A gente acreditando, falando sobre eles, falando sobre os ETs, lemurianos, reptilianos, são da Aliança Galáctica, são de Júpiter, de Netuno, de Saturno, Plutão, são das Pleiades, são de Órion, do outro lado da galáxia. Porque aí entram as pessoas que não creem e perguntam se eles existem, por que não se mostram? Eu levo essa pergunta também aos seres míticos das religiões. Se esses seres existem, por que eles não se mostram? Por que esses seres, Deus, anjos, santos, demônios, o diabo, eu vou levar isso para todas as religiões, todas mesmo. Não estou falando só da religião hebraico-judaica cristã, estou falando de todas as religiões. Por que esses seres que nos têm por tão importantes para eles, por que esses seres não se mostram? Eles ficam falando subjetivamente, ficam mandando um recado. Por que eles escrevem livrinhos e não se mostram realmente para nós como são? Você já imaginou que. Agora eu vou falar do Deus hebreu, que deve ser o Deus máximo na cabeça de quem crê nesse Deus. Então, você que crê nesse Deus hebreu, Jeová, Alá, ou o Senhor, né? Você escolhe a nomenclatura que você queira aí. Por que esse Deus não vem à Terra e ao invés de ficar escolhendo duas, três, quatro pessoas para fazer milagres, para mostrar que é poderoso, dizem que esse Deus faz milagre. Então, se ele faz milagre para meia dúzia de pessoas, por que esse Deus não nos criou diretamente autossuficientes? É uma pergunta que eu acho que para mim, quando eu fiz essa pergunta para mim, acabou a minha fé na religião. Um ser ilimitado, cheio de poderes, aonde não tem o ontem, o hoje, o amanhã, criou seres que dependem, seres humanos, nós e outros seres também, e não inteligentes, e nós supostamente inteligentes, que precisamos do meio. Nós, do meio ambiente no qual nós vivemos. Deus não nos deu a eletricidade logo de cara, não nos deu roupa, não nos deu nem conhecimento.
Quem foi dar conhecimento para o ser humano foi o diabo. Como que Deus pode, esse Deus bíblico pode ter pedido, ou no caso, executado a penalidade em Adão e Eva de expulsá-los do paraíso, por eles terem desobedecido uma ordem, sendo que nem conhecimento para saber o que é uma ordem eles tinham. Eles só tiveram conhecimento depois de comer do fruto do conhecimento. Ora, não tem o mínimo sentido em você acreditar numa história dessa. E deixa essa história de lado, né? De que volto a falar dela talvez daqui a pouco. Mas esse ser tão poderoso que criou não só esse mundo, mas todas essas estrelas que estão aí, nos criou dependentes de água, de comida, de ar. Não é verdade? Por quê? Por que que Deus não nos deu o poder, assim, logo de cara, de não precisarmos de nada desses elementos que nos mantêm vivos? Porque é essa dependência nesses elementos que nos tornam humanos, que nos fazem sermos maus até. Porque nós precisamos de água, precisamos de terra, precisamos de ar. E isso daí você precisa conquistar, porque está cheio de gente no mundo, sempre foi um lugar onde teve muita gente sempre. E ainda mais lá nos lados da África, Oriente Médio, onde dizem que a humanidade surgiu, os recursos lá são bem mais limitados que aqui. Então, será que não deu para esse ser poderoso prever essa possibilidade? Por que que Deus não nos criou assim como os anjos que habitam nos céus, como dizem que existe esses anjos? Porra, não tem o mínimo sentido. Se Deus criou seres tão próximos a Ele, que são esses anjos, que são tão magnânimos em potência, em poder, em inteligência, quase como Deus, para que criar seres inferiores que somos nós? E por que criou seres inferiores que temos ainda todas essas necessidades? Porque não somos autossuficientes. Nós deveríamos poder ter o poder de não sentir fome. Você entende? De não precisar de água. De não precisar do meio em que nós estamos. Não é lógico você acreditar que um ser tão poderoso tenha criado seres tão mesquinhos e tão finitos e tão pobres de poder. Não é verdade? Fala a verdade, você já fez essa pergunta para você? Se Deus tivesse criado o ser humano com os poderes que, vamos dizer, que Jesus tinha, tá? Só para um exemplo de comparação, né? Os poderes que Jesus tinha, não ia ter patrão, não ia ter dono, não ia ter chefe, não ia ter senhor, ia ser todo mundo você. Entende? Ia criar a igualdade, isonomia. Pessoas que vivem simplesmente para ter os prazeres do corpo, porque eu não consigo imaginar um outro pensamento por trás da criação dessa espécie aqui. Porque ser humano é tão gostoso que até os anjos se transformaram em humanos para comer as mulheres aqui da Terra. Dá para você acreditar numa história dessa? Então, sinceramente, eu não consigo entender como um ser tão ilimitado criou seres tão limitados. Faça essa pergunta para você. Se você encontrar a resposta para ela, é porque você realmente não quer ver a realidade. Agora, se você encontrar a mesma resposta que eu, que não existe nada disso, existem outros seres sim. Talvez até com poderes do Deus bíblico. Mas esses seres não são o Deus bíblico e não têm a mente limitada pela mente humana e com certeza eles não pensam assim como a gente. Tanto é que eu acho que eles nem interferem em nossas vidas. Talvez sejamos até uma criação de um ser desses daí, mas criou e deixou por aqui. Agora, esse Deus bíblico, essas entidades religiosas todas, é tudo dominação, partida de mentes maldosas humanas. E tem muitas por aí. Cuidado!